Por que economia criativa, né? Se isso não é uma coisa óbvia, já que vocês todos estão aqui. É um tema que nos últimos anos, especialmente nos últimos 20 anos, tem chamado muita atenção da indústria e também do governo, porque é um segmento que cresce muito rápido, baseado em criatividade, em capital intelectual, em conhecimento, e tem ganhado cada vez mais importância nas economias globais. Então, também foi alvo de diversos exercícios de definição. E até hoje é uma definição em progresso, porque é uma questão meio complicada você tentar definir um segmento que tem como insumo principal a criatividade. E justamente porque é praticamente impossível você definir o que seja criativo do não criativo. Até você pode dizer, não, essa pessoa, essa coisa é criativa, mas dificilmente você vai dizer isso é não criativo. Uma vez que a criatividade é o que faz a geração de valor na economia, né? A atividade humana mesmo é uma questão de criação, né? De pegar uma coisa e transformar. Então, temos aí algumas definições, por exemplo, da Organização de Propriedade Intelectual, que baseia no copyright e coloca as agências de direitos autorais, as collecting societies, como o exemplo principal. Tem a definição do Reino Unido, do Departamento de Cultura, do DCMS do Reino Unido, que tem esses 13 setores, são os setores básicos, assim. Na verdade, são os setores que vêm da economia da cultura e eles deram uma adaptada aí para as indústrias criativas. Tem algumas outras definições que estão apresentadas aí, e a abordagem mais recente, inclusive apresentada num documento da Anesta agora desse ano, que é o Manifesto pela Economia Criativa, ele leva mais em consideração o trabalho criativo do que especificamente a identificação do que sejam os setores da economia criativa. Então, não é dizer que jogos digitais, ou que publicidade, ou que arquitetura é criativo, mas identificar se as atividades que os trabalhadores desempenham nesses diversos setores são atividades que têm a criatividade e o capital intelectual como insumo fundamental. Então, essa é a definição que eles propõem, são os setores que se especializam no uso do talento criativo para propósitos comerciais, ou uma definição associada que eles apresentam, que seria as atividades econômicas que envolvem o uso de talento criativo para propósitos econômicos, gerar valor. Então é isso, é criatividade mais valor econômico em uma organização industrial de trabalho. Isso é o que seriam as atividades da economia criativa. Só a título de exemplo, eles comparam o azul mais escuro são os segmentos definidos como indústrias criativas pelo DCMS, e o azul mais claro são os que seriam os não criativos, que são outros setores tradicionais da economia. E partindo dos critérios que eles apontam para identificar quais são as atividades criativas, por conta do pequeno tamanho das empresas criativas, das empresas da economia criativa, a quantidade de trabalhadores que desempenham atividades criativas mesmo nos setores tradicionais, em alguns casos é muito maior do que nos setores criativos. Então a economia criativa chega a ser muito mais do que somente as indústrias criativas, né? Então, por quê? A economia criativa, voltando, é só aquela coisa que tem uma participação grande e crescente nas economias avançadas. No Reino Unido, em 2007, era 5% mais ou menos. Na Austrália, 7%. Estados Unidos, em 2008, 6,4%. E crescendo muito rapidamente, 5% ao ano no Reino Unido, enquanto o crescimento da economia nesse mesmo ano era 3%. Na Austrália, 5,8%. Pesquisa da Firjan, de 2011 no Brasil, aponta um crescimento da renda dos trabalhadores criativos em 11%. Então, na verdade, uma estratégia de impulsionar o crescimento da economia como um todo e investir nesse setor que cresce muito rápido, que quanto maior ele for dentro da economia, mais rápido cresce todo mundo, né? Engrossar o bolo, o caldo. E para o Brasil é uma oportunidade especial porque está no conjunto de países em que a economia criativa cresce mais rapidamente no mundo. O laranjinha são os países onde o setor já está mais maduro, então tem um crescimento médio aí de 4,1%, com dados da PricewaterhouseCoopers de 2011. BRICS na faixa de 11,8%, o Brasil com 10,6%, crescimento ao ano do setor.
E o que eles chamam de golden é esses lugares onde a economia criativa está chegando agora, né? O setor de entretenimento e mídia, nesse caso aí, que é aquele pedaço ali do norte da África, Oriente Médio, África do Sul. Então, a gente tem um papel aí, uma oportunidade de aproveitar esse crescimento para que o crescimento aconteça dentro das nossas próprias empresas, né? Vamos dividir um pouco da lucratividade. Então, o tema de hoje é as tecnologias digitais e como elas estão impactando os modelos de negócio e a competitividade dos empreendimentos criativos. Essas transformações da tecnologia digital, os drivers da mudança na tecnologia digital acontecem basicamente em 4 níveis. A nível do hardware, por conta do natural avanço na capacidade de processamento, a conhecida lei de Moore, e aí estima-se que em 2020 os processadores sejam de 50 a 100 vezes mais potentes do que hoje. Você imagine se a gente se espanta com o que é possível fazer hoje, né? Daqui a um pouco menos de 10 anos. Né? O segundo nível é o de software, e aí as inovações vêm de metodologias de desenvolvimento, por exemplo, o desenvolvimento orientado a objeto, metodologias ágeis, o open source. Eu não sou um cara de software, então estou só falando nomes, mas eu não sei bem o que significa. O que importa é que novas possibilidades se abrem com essas novas metodologias de desenvolvimento de software. Também nas redes, e aí redes é utilizada no sentido amplo, tanto as redes de internet, de telefonia móvel, como também a questão da crescente conectividade dos usuários em redes sociais, o tempo todo na internet, conversando com outras pessoas, redes sociais, plataformas de redes sociais como o Facebook, mas também as redes sociais analógicas, digamos assim, de quem você conhece e quem essa pessoa conhece, etc. E isso tudo resulta em novas plataformas inovadoras. Por exemplo, o smartphone, que é mais do que um telefone, é um computador que você carrega para todo lado. Os tablets, as TVs conectadas, Smart TVs. E casos mais inovadores incluem, por exemplo, o Kinect do Xbox, que usa tecnologia como uma câmera, o sensor de movimentos, o reconhecimento de voz, e aí proporciona você interagir com o seu console de videogame falando, fazer busca na internet somente por voz e jogar sem usar nenhum tipo de controle, só usando seu corpo. Isso tudo são oportunidades disruptivas que surgem da combinação dessas outras 3 coisas, da conectividade, do software e do hardware. E aí, na palestra de hoje, nessa apresentação, eu vou tratar basicamente de 3 elementos chaves para a competitividade, que são 3 Ds. O D de digital, e é a digitalização de conteúdos e também processos digitais nos negócios. E aí isso inclui uma crescente inovação na produção, a tecnologia da nuvem, tudo online, social media, que é os conteúdos conectados através de redes sociais na internet, e aplicativos e tecnologia móvel. No D de demanda, é a importância dos novos padrões de consumo e os novos papéis que os usuários e os consumidores estão desempenhando cada vez mais na cadeia produtiva da economia criativa e dos empreendimentos criativos. São usuários empoderados, conectados, móveis, cada vez mais influentes dentro da sua rede de relacionamento e redes sociais, inovadores e também produtivos, por conta da produção do usuário, da inovação do usuário, interferindo dentro da cadeia produtiva dos empreendimentos. E o último D, o D de dados, que por conta da proliferação do conteúdo digital, existe uma quantidade cada vez maior de dados disponíveis, pouco estruturados, mas que, por conta do avanço das tecnologias de analytics, de análise, você pode extrair inteligência e conhecimento desses dados para conhecer melhor o seu usuário, o seu mercado e usar isso para o seu benefício competitivo. Então vamos lá, no D de digital, começando da importância do digital. Esse gráfico aí, ele está mostrando que o rosinha aí é o não digital, ele se mantém mais ou menos no mesmo tamanho no mundo, enquanto as plataformas digitais estão crescendo exponencialmente. Se você
for ver a curva de tendência, é uma coisa que aponta para cima. Os dados são até 2011, é o meio do gráfico aqui, e o resto é a projeção pela Pricewaterhouse no relatório, no último relatório de games e de entretenimento e mídia. Exemplos nos setores. Por exemplo, o setor de música digital. Desde 1999, a indústria global da música apresentava decréscimo, estava diminuindo, porque as perdas no físico eram menores do que o crescimento do digital. A partir desse ano de 2012, e esse dado já é confirmado pela IFPI, que é a indústria fonográfica, a Associação Internacional da Indústria Fonográfica, a indústria voltou a crescer, é um crescimento de 0,2%, assim, na verdade é ridículo, né? Assim, é quase não crescer, mas isso significa que o crescimento das plataformas digitais supera as perdas na plataforma física, que foi de 5% em relação ao ano passado. Então, é uma superação, assim, na verdade, a materialização da conversão do físico para o digital nesse segmento, que é o que tem experimentado o potencial disruptivo das tecnologias digitais há mais tempo, né? A partir do Napster, da digitalização das músicas, pirataria, essa coisa toda. Também os jornais de papel estão sumindo, ou quase. Nesse gráfico da Price mostra aí que nos países desenvolvidos, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, o jornal de papel tá diminuindo o mercado, né? Algumas revistas de jornais cancelaram a sua assinatura, o seu serviço de papel para ficar somente no digital, como a Newsweek, por exemplo, né, tradicionalmente. Mas ainda é forte em outros países como Indonésia, Índia, Hong Kong, China. Imagino que no Brasil seja um segmento forte ainda, mas certamente a tendência é de tudo virar digital, né? Então é preciso manter aí os olhos abertos. Aí o crescimento dos livros eletrônicos. Em 2011 era de 5% do mercado, hoje já chega a 18%, um crescimento aí bem importante, né? Dentro do digital ainda, a questão do online. E os vetores que estão impulsionando esse segmento online é a crescente penetração da banda larga no mundo todo, e especialmente na América Latina, nos países em desenvolvimento e também no Brasil. Perspectiva aí de crescimento entre 2011 e 2005 da banda larga de 105,8% para a América Latina, bem maior do que no mercado, por exemplo, da América do Norte, que é o mercado mais maduro. Aí no gráfico, veja que, por mais que nos mercados mais maduros a quantidade, a penetração seja maior, ele está se estabilizando, enquanto aqui nos mercados emergentes vai aumentar. Assim, vai chegar num ponto onde todo mundo vai ter acesso à internet banda larga. Também um crescimento na internet móvel, o acesso à internet por celulares, que vem acompanhado da migração do celular comum para o smartphone, né? Cada vez mais gente tem um smartphone ou também um tablet. Acho que eu tinha botado um gráfico aqui dos smartphones, eu não sei onde foi parar. Olha aqui. Até 2011 é dado de mercado e o resto é a perspectiva aí, projeções, mas de um crescimento também significativo, né, importante na quantidade de aplicativos smart inteligentes, né, tablets, smartphones e leitores digital como Kindle, por exemplo. Acho que está fora de lugar isso. E a importância da nuvem, né, o cloud computing, que é o uso de recursos computacionais, tanto de hardware quanto de software, tudo através de uma conexão de rede, tipicamente a internet, que tem vários benefícios. Tem benefícios para o prestador de serviço, porque o provedor do serviço controla integralmente o que o usuário está fazendo lá dentro. Então, restringe a pirataria, você consegue atualizar o seu serviço, atualizar o software muito mais rapidamente, não tem que fazer recall, por exemplo, se tiver com defeito. E para o usuário também tem uma vantagem de você não precisar ter um hardware de alta capacidade de processamento, porque todo o processamento acontece feito no servidor e chega para você somente o streaming de vídeo e de som. E é uma coisa que a tendência é essa, uma vez que os usuários, com a crescente importância dos smartphones, você vai ter com você um dispositivo de computação que através da rede lhe permite acessar todo tipo de conteúdo, por mais complexo, por mais demandante de hardware ou de processamento que ele seja, através
somente de uma conexão veloz com banda larga. E aí também já existem vários exemplos disso, é uma tendência crescente. Por exemplo, na música, a Apple tem o seu serviço do iCloud, que você pode fazer o upload das músicas que você comprou anteriormente no iTunes, ou simplesmente ouvir o que está lá na biblioteca deles, de qualquer dispositivo. E aí isso lhe permite também permite ao usuário uma experiência contínua, suave, independente do dispositivo que ele esteja utilizando, se é um celular, se é um tablet, se é a televisão, se é o console de videogame, se é o PC, a sua biblioteca fica lá armazenada e você pode ouvir de qualquer lugar. E a Google também tem um serviço parecido, Google Music. Temos, por exemplo, o Spotify, que é um tipo de uma rádio online, mas com uma porção de funcionalidades de recomendação de música, a partir de estilos, ou de você escolhe uma música e ele diz as outras que combinam, assim, todo o uso de inteligências e outras funcionalidades para ampliar o valor da experiência para o usuário. Também edição de música na internet, por exemplo, o FileLab, o Soundation. Para vídeo, nós temos o YouTube, que é um hit, uma coisa... todo mundo sabe do potencial do YouTube para diversas utilidades, né? Esse fenômeno. E também Vimeo, Netflix, Crackle, Flip, todos esses serviços de vídeo online. E para edição também, o YouTube tem um editor de vídeo que lançou recentemente, que você pode pegar os vídeos da sua biblioteca do YouTube e editar online, e mais outros, como o Pixorial. Todos esses com funcionalidade de social sharing embutida, né? Uma vez que você faz o vídeo, você distribui para a sua rede social, e aí isso tem o potencial de se tornar um viral. Outros usos também para vídeo é a questão do armazenamento, né? Se você é um produtor de vídeo, um cineasta amador, a questão os arquivos tendem a ser muito grandes, então armazenar na rede, como no Dropbox ou no Google Drive, ou no serviço Akamai, que é um serviço profissional, vai ele facilitar, por exemplo, interagir com alguém que está em algum outro lugar e fazer o acesso aos arquivos diretamente da rede, ou usar os cloud services como o da Amazon Web Service para fazer o transcoding. Também serviços para games, como o online, que é de videogames, jogos digitais na nuvem, ou Gaikai, ou livros, ler livros diretamente digital. Isso tudo são as potencialidades do cloud computing. Uma outra coisa que a plataforma digital permite é explorar um modelo conhecido como cauda longa, que, na verdade, para quem nunca ouviu falar, não conhece, é uma distribuição em que cauda longa se refere a uma distribuição estatística, que você tem uma grande quantidade de grandes números no começo da distribuição, mas ela não acaba abruptamente, ela se estende por uma cauda longa. Seria assim, oportunidade para pequenos mercados, pequenos nichos consumirem, uma vez que você tenha reduzido os seus custos de transação e custos de armazenamento. E esse é a essência do modelo da Amazon. A Amazon, em 2008, 36,7% dos livros vendidos na Amazon eram para mercados de nicho. Eram livros que você não conseguiria encontrar em nenhuma biblioteca, livraria física, porque o custo de armazenar aquela uma unidade que fosse não compensava quando fosse vender, porque talvez nunca vendesse no seu mercado local, ou vendesse só um, quem sabe. E aí, essa possibilidade de explorar a cauda longa como uma estratégia de distribuição na internet permite acessar mercados mais amplos, descobrir os consumidores que querem aquele seu produto a despeito de onde eles estejam, porque você pode entregar até eles pela internet, ou pelo menos comercializar com eles pela internet. E também é uma boa opção para os grandes distribuidores e publishers, porque constituem a diversificação do portfólio e redução do risco. Já falei um pouco aí do mobile. Atualmente, no Brasil, existem mais linhas de celular do que pessoas. Para 2012, o dado é de 130% penetração de celular no Brasil. Parece um contrassenso, como é que consegue passar do topo, do máximo, né? Mas é isso, quase todo mundo tem mais de uma linha de celular, né? E cada vez mais essas pessoas estão migrando para o smartphone, então está se ampliando a base de consumo dos conteúdos digitais pelo celular. Também um crescimento dos aplicativos. O aplicativo ele tem essa característica de ser facilmente acessável através do seu dispositivo móvel.
nas lojas, nas App Stores, como o Google Play ou como a App Store da Apple, e levam a um consumo impulsivo, que comumente custa pouco, com somente um clique já está no seu celular, e é um canal muito interessante para diversos tipos de conteúdo, não só para aplicativos, também para jogos, para música, como a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Bom, e quais são as tendências tecnológicas na economia criativa? Nesse cenário, né? No cenário do online, do mobile, do cloud computing. Principalmente, em primeiro lugar, os novos papéis que o usuário desempenha, que é o D da demanda. Nesse gráfico, ele ilustra bem o que é que as tecnologias digitais estão fazendo com o modelo de negócio, com a estrutura produtiva na cadeia criativa, que é basicamente virar de cabeça para baixo. Então, se até antigamente, lato sensu falando, até há pouco tempo, a estrutura produtiva se organizava do jeito que está na figura do lado esquerdo, então, produtores ou empresas estruturados de uma maneira hierárquica em corporações, utilizando plataformas fechadas e sistemas proprietários, protegidos por copyright, patentes e marcas registradas, faziam o seu produto e comercializavam por uma estratégia de marketing caracterizada como push. Você joga o produto no mercado e faz um anúncio para convencer o seu consumidor de que precisa daquilo que você está vendendo. O foco é no produto, para um consumo de massa. A criatividade é individual, porque é dentro da empresa, pelo produtor, pelo grupo de pessoas que está trabalhando. A inovação é dirigida pela organização, motivada por essa questão do mercado, e tem uma criatividade interna, fechada. E o produto vem, então, nessa linha de produtores para consumidores. Só que as tecnologias digitais, essas que a gente já falou antes e que vai falar mais adiante, têm possibilitado gradualmente uma mudança no papel dos consumidores que vai levar no futuro para uma organização como aquela do lado da direita lá, em uma estrutura de rede. Então, mais do que corporações, o que vai importar mesmo para a economia criativa são as comunidades, que vão utilizar sistemas abertos, como, por exemplo, open source, e modelos de copyright, como o de Creative Commons, para fazer produtos que são comercializados numa lógica de marketing de demanda, o marketing pool. O consumidor diz o que é que quer comprar e as coisas são produzidas para atender aquela demanda do consumidor. Eles vão dizer o que querem comprar através de diversos mecanismos, como blogs ou nas redes sociais, ou se expressando publicamente nas suas comunidades. O foco é no consumidor. A inovação acontece em massa, porque todo mundo participa com um pequeno insight ou uma ideia. É uma criatividade coletiva, inovação de usuário, e uma vez que o financiamento, por exemplo, com o exemplo do financiamento de crowdsourcing, é uma criatividade que é patrocinada pelo usuário também. E os produtores e empresas são somente os viabilizadores dessa produção e, eventualmente, podem sair dessa equação, se não tomar cuidado. Então é isso, virando literalmente cabeça para baixo a cadeia produtiva, como invertendo o sentido da cadeia produtiva. E aí, como exemplo desse novo movimento, novos papéis do usuário, tem, por exemplo, o que se chama Maker Movement, que é uma volta do faça você mesmo, daquela cultura bem tipicamente norte-americana de confeccionar coisas na sua garagem, como marcenaria ou coisa que o gênero. Mas só que suportadas por tecnologias digitais. E quais são as tecnologias que favorecem esse movimento surgir e explodir? Primeiramente, o maior acesso às ferramentas de CAD, até mesmo gratuitamente. CAD é design apoiado por computador, né, para fazer as modelagens tridimensionais. O advento das impressoras 3D, as máquinas de corte a laser, tudo isso reduzindo rapidamente de preço, se tornando disponível até para usuários domésticos. E, em última instância, o outsourcing da manufatura, que eu vou falar mais na frente, que possibilita ampliação, inclusive para a escala industrial, daquilo que você faz amadoristicamente no seu escritório, na sua casa. Então, por exemplo, exemplos de ferramentas de software de CAD 3D bem acessíveis, no caso gratuitas. A Autodesk tem uma porção na suíte de software chamado
123D, 123D. E um que eu achei super interessante é esse 123D Catch, que é um aplicativo gratuito para iPhone, você instala no seu celular e direciona para uma pessoa, um objeto, qualquer coisa que você queira, contorna esse objeto e a partir de diversas fotos que ele tira, são mais ou menos 30 ou 40 fotos, ele cria um modelo tridimensional daquilo que você está apontando no seu celular. E aí, com isso, você pode mandar ou para um serviço de impressão 3D ou imprimir com a sua impressora 3D que você comprou, inclusive desmontada para montar em casa, se for o caso, que já tem para vender. Também outros softwares, como o 123D Make, que além da impressão 3D tradicional, também possibilita outras formas de montar o seu modelo tridimensional, que eu botei uma foto, que é, por exemplo, essa aqui. Cortar várias camadas de papelão e empilhar, e aí você primeiro faz a modelagem e depois ele já lhe manda as folhas para você mandar para a impressora e recortar e montar. E o serviço Tinkercad, esse portal Sculpteo, que além de software, de um aplicativo para modelagem 3D, também tem serviço de impressão, tem mercados para você encomendar coisas para comprar ou para vender as coisas que você fez. Bom, é um movimento que está crescendo, esse Maker Movement. Então, exemplos aí da impressora 3D, que imprime em diversos materiais, não só em resina, como alguns pensam. Também é possível imprimir em cerâmica e vidro, metais, prata, ouro, gesso, pedras preciosas, arenito. Isso aí é uma mão na roda para, por exemplo, designer de joias, que tem uma produção de pequena escala, com alto valor agregado, e aí você pula um elo da cadeia, se livra do seu ourives e você mesmo imprime o seu modelo, o seu design de joia, por exemplo. Entre outras coisas. Tem aí uma lista de serviços. Inclusive, nesse site aí, 3D Printing Price Check, é um site de comparação de preços de serviços de impressão 3D, um busca-pé de impressão 3D. Não sei se tem no Brasil algum, acho que não, mas está crescendo no mundo. Coisas que o pessoal, os artistas imprimiram em impressoras 3D e comercializam na internet nesses próprios sites. Por exemplo, essa luminária, um anel, uma peça de xadrez. Essa peça de xadrez, inclusive, é resultado de um concurso entre... eu não coloquei a legenda e esqueci o nome. É uma comunidade de designers que usam somente impressão 3D e aí fizeram esse concurso para criar peças de xadrez. Esse é o peão. Tem outras peças também, a rainha, todas as outras. E esse sapato que eu achei muito legal, inclusive tem um dos relatórios, uma ilustração em um dos relatórios que eu fiz, que é da artista, não sei de onde ela é, Marieka Hatzman, e ela utilizou esse serviço Shapeways para imprimir o sapato inspirado em ossos e formas da natureza. Ele é impresso em poliamida e porque tem um alto conteúdo criativo, ela vende também por um alto preço, em curta escala, né, uma escala pequenininha, são customizados, personalizados, e faz sentido usar o serviço de impressão 3D para isso. E eu acredito que aguente o peso de uma pessoa em cima, isso é bacana, né, pensar nisso. Essas são outras aplicações legais também, com fim social. Esse Wilmington Robotic Exoskeleton é um exoesqueleto para auxiliar pessoas que têm uma doença, que eu também não anotei o nome aqui, mas que faz com que os braços fiquem mole. Então a pessoa não consegue fazer muitas coisas porque não tem a coordenação por falta de tônus muscular. E esse exoesqueleto foi desenvolvido e fabricado com peças de aço, titânio e coisas assim bem mecânica. Só que aí, para fazer numa pequena escala para uma criança, a criança não consegue levantar o peso do equipamento, que é muito pesado. Então ele não estava disponível para crianças até recentemente. E eles utilizaram a tecnologia de impressão 3D com material poliamida, que é muito mais leve, para fazer uma versão infantil, até coloridinho aí, com elástico para essa menina. Tem o vídeo na internet, se vocês botarem no YouTube, tem o vídeo dela desenhando, é um negócio bem bacana também. E, bom, também a tecnologia de corte a laser, que está se tornando cada vez mais acessível. E são duas coisas bacanas que o pessoal está fazendo aí. Desse lado esquerdo tem esse artista chamado Eric Standley. E não dá para ver bem nessa foto, mas isso aqui é como um quadro que é feito com folhas de papel colorido cortados a laser. Tem 200 folhas de papel aí.
e ele faz o design, corta laser, empilha, e isso vira um quadro de 20 centímetros de espessura, com todas essas profundidades, uma coisa bem... Tá muito bonito, né? Eu achei muito legal. E do lado esquerdo ali é um cara que já tinha impresso em 3D um LP, e decidiu também experimentar fazer um LP aí, um long play, cortando madeira na impressora, na máquina de corta laser. E na revista Wired, nesse link, eles tocam o disco para a gente ouvir. Funciona mesmo, assim, é bem legal. É meio esquisito o som, não chega a ser... Mas, assim, é uma coisa bacana que você pode fazer com isso. E aí, o último comentário é aquela distribuição, a ampliação da possibilidade de manufatura aberta, né? Porque quando você imprime em 3D ou corta no laser, você só faz uma pequeníssima escala e o custo unitário é fixo. Então, diferente da fabricação comum, que você tem que gastar muito na máquina, por exemplo, do offset, mas você tem um custo de reprodução bem baixo, no 3D o custo inicial é bem pequeno, então quem tem uma escala pequena vale a pena, mas você não tem como produzir em larga escala para distribuir. Só que aí tem esse site, por exemplo, tem outros, o alibaba.com também é outro, em que você pode encomendar a produção em plástico injetável e do jeito tradicional da manufatura a partir de pequenos pedidos, se não me engano a partir de 50 unidades ou de 100 unidades. Você manda o seu modelo 3D pela internet, eles produzem para você e mandam pelo correio a caixa com o que você quiser. Tem uns exemplos lá de lacres e tampas de coisas, assim, na verdade é bem industrial, mas você pode usar para produção criativa também. Estou com uma bebezinha agora, menos de um ano, a minha esposa pensando na festa de aniversário de um ano, disse, ia ser perfeito para a gente mandar fabricar as lembrancinhas do aniversário, né? Quem trabalha com festa de aniversário infantil, pode ser uma oportunidade também. O que mais? Sim, isso tudo tem a ver com a mudança do papel do usuário, né? A gente falou, lá no começo é o Maker Movement, que é esse movimento de fazer você mesmo e aí driblar as cadeias produtivas para fazer a sua produção acontecer, como, por exemplo, a artista lá que fez o sapato. Outros exemplos é a questão da inovação e conteúdo produzido pelo usuário. Os mods, que são bem comuns no videogame, por exemplo, você criar personagens, itens de intrajogo, né? Novos estágios e coisas do gênero. Pode ser vídeo também, as pessoas estão fazendo cada vez mais vídeos. No YouTube, a cada segundo, 1 hora de vídeos é feito upload lá. É impossível assistir tudo que tem no YouTube. 60 milhões de posts no blog WordPress. Eu não sei se isso é por ano, não sei como é, por minuto. Devia estar aí. Bom, mas o crescimento do portal Steam, para quem conhece um pouco de videogame, é um negócio que está transformando profundamente o setor de videogame, que é a possibilidade dos usuários desenvolverem modificações de jogos e colocar para vender lá no portal. E é uma experiência bem interessante também. As comunidades open source é um outro exemplo de produção de usuários, que resultou, inclusive, no Android, que hoje é a plataforma móvel, sistema operacional móvel, e também os aplicativos, os APIs, de maior penetração no mercado. Isso, em última instância, pode, inclusive, lhe possibilitar uma carreira na indústria criativa. Por exemplo, Justin Bieber começou cantando no YouTube, e o pessoal gostou dele, e hoje em dia ele é esse artista famoso. E a autora dos 50 Tons de Cinza, E.L. James, ela participava de uma comunidade na internet chamada fanfiction.net e fez esses exercícios de escrita, escrevendo o livro em um mês, maratonas de escrita, coisa do gênero, que foi o que impulsionou ela a se tornar uma escritora mundialmente conhecida, milionária, né, por causa disso. Também o crowdsourcing, né, os usuários estão, inclusive, bancando a produção de seus artistas, seus serviços favoritos, shows de banda, né? Softwares, uma opção de outras coisas também. Aí exemplos do crowdfunding, Kickstarter, que é o mais conhecido, já foram investidos mais de 570 milhões de dólares em projetos lá, por 3,8 milhões de pessoas, então é uma coisa, cada um dá de grão em grão, as galinhas vão enchendo os seus papos. E na música, tem o GeekFunder, que é um crowdfunder especializado em shows. Você quer fazer um show de uma banda na sua cidade, você começa a juntar gente ao redor disso, uma comunidade na internet, vai juntando a grana e paga o show da sua banda favorita. Tem até o MeFunding, que
Em vez de ser um projeto, você pede dinheiro para você. Eu sou um cara muito criativo, né? Me empreste o seu dinheiro e depois de X anos eu lhe pago de volta quando eu ficar rico e famoso. E as pessoas podem contribuir com pequenas quantidades. Nos Estados Unidos, recentemente, teve uma alteração legal que permite ao crowdfunding se tornar uma opção de equity, que seja, em vez de... Normalmente o crowdfunding você dá o dinheiro e recebe alguma coisa em troca, como, por exemplo, a primeira edição daquela coisa que você está bancando uma vez que exista, ou algum tipo de benefício extra, um brinde, coisas assim. E aí o que começou a valer nos Estados Unidos, estão discutindo, é que você vai poder também ter uma participação acionária naquele empreendimento que você está financiando. E no Brasil tem uma experiência pioneira nisso aí, que é o Black Key, que é até de um colega nosso aqui, que trabalhou aqui com a gente no Porto Digital, que é analisando, estudando essa possibilidade de crowdfunding equity. Quem tiver interesse aí, pegar uma grana lá com esse modelo. E o crescimento das tecnologias, das plataformas sociais, né? Todos os exemplos que eu dei antes têm alguma coisa a ver com comunidades, né? As comunidades se juntam para financiar a produção, ou você vende numa rede, ou você compra de uma rede. Então, gradualmente, os conteúdos são conteúdos online, móveis e distribuídos ou potencialmente distribuíveis nas redes sociais. Isso tem várias implicações. Uma primeira implicação é a crescente importância do sistema de recomendações inteligentes e da influência das pessoas no consumo de outras pessoas. Coisas que explodem no Facebook, viram virais, provavelmente vão também se tornar sucessos de mercado. A possibilidade de você obter feedback sobre os seus produtos e sua marca, por exemplo, nos posts dos blogs, no Facebook, no Twitter, coisa e tal. O pessoal falando mal de uma determinada marca, se a marca fosse lá prestar atenção no que eles estão dizendo, poderia aprender muito do perfil dos consumidores. E essas milhares, milhões de interações nas redes sociais entre as pessoas geram dados, metadados, que são muito pouco estruturados, mas a partir da tecnologia de analytics, dentro do contexto que chama Big Data, é cada vez mais possível você gerar inteligência a partir desses dados. Inclusive, começa a surgir também serviços como esse, Cloud, Cred e Peer Index, que lhe pagam pela sua influência. Quanto mais influente você for no Twitter ou no Facebook, você pode ganhar dinheiro com isso, eventualmente. Você pode fazer, ou então contratar alguém que seja muito influente para falar bem do seu negócio. Eu não sei bem como funciona, parece que cada um tem um modelo de negócio diferente, mas basicamente é aproveitando a influência na rede social para competitividade, monetizando essa influência. Os usuários, em última instância, também distribuem conteúdos entre si. E, infelizmente, nesse caso, não fica dinheiro nenhum para o produtor, que é, por exemplo, o P2P, né, o peer-to-peer, como o torrent. E esse gráfico aí do Observatório da Internet na Europa, dados de 2011, mostra na faixa laranja o tamanho dos dados que correm de pessoa para pessoa num sistema de file sharing, de compartilhamento de arquivos, como o torrent, por exemplo. Eu aposto que a maioria é pirata, né? Filme e música e seriado. Você olha aí, 40% dos dados em média, e à noite somente o BitTorrent chega até 50% de madrugada, né? Uma outra coisa que é consequência e impacto desse crescimento e mudança no papel dos usuários é o coworking, são os espaços de trabalho colaborativos. Porque uma vez que você está fazendo tudo amadoristicamente dentro da sua casa, por um lado é muito chato trabalhar em casa o tempo todo, eu que trabalho assim, sei disso, às vezes sinto saudade de encontrar com meus colegas no corredor e tomar um café, que também é um espaço onde tem os intercâmbios criativos e coisa e tal, mas também pela necessidade de você ter todos os equipamentos por você mesmo. Se você trabalha em casa sozinho, você precisaria ter todas as tecnologias, a impressora 3D, por exemplo, ou a máquina de corte a laser, ou o computador, etc. Em espaços colaborativos de trabalho, você pode também compartilhar as infraestruturas, os custos, e mesmo nesses tempos da produção digital, a presença física faz a diferença. Existem diversos modelos de você pagar por isso, é bem flexível, você pode pagar por uso, por dia, por semana, fazer uma assinatura mensal, coisas do gênero. Aqui em Recife tem dois exemplos, que é o The Hub e o Orb Coworking. Eu
garimpei isso do Facebook entre os amigos, parecem lugares bem interessantes. É um lugar para você também encontrar com pessoas muito interessantes e aí ter aquele insight criativo. Ou seja, nessa cadeia de valor genérica que eu desenhei aí, que serve para qualquer empreendimento, produção criativa, nós temos, por exemplo, especificações do produto, inovação, que vai influenciar na produção, financiamento, a questão de componentes, os fornecedores. E aí, uma vez produzido, isso vai passar por um publisher, que isso é uma característica da cadeia de valor em empreendimentos criativos, é aquele intermediário de mercado. Pode ser uma editora de livros, pode ser uma gravadora de discos, pode ser o publisher de videogames, etc., um portal concentrador, se for o caso do Steam. E aí tem uma estratégia de marketing, é distribuído por um canal até o consumidor. Nos novos papéis do consumidor, nessa era de tecnologias digitais, ele começa a interferir aqui na produção. Por exemplo, o Maker Movement, os mods, o YouTube, etc., que a gente já falou antes. E também aqui com os insights para a inovação, ou próprios produtos inovadores de usuários, por exemplo, no Android, coisa que valha. E, bom, eles também interferem aqui nas especificações, através das suas opiniões nos sites e redes sociais, e uma vez que você vai garimpar lá os dados e metadados, através de analytics, você tem como saber muito mais o que é que o consumidor quer para definir as especificações do seu produto. E com crowdfunding eles também participam do financiamento. E também participam da questão de componentes, no crowdsourcing, ou nos mods, como a gente falou antes. O usuário ele cria novos níveis para o videogame e coloca disponível lá para vender. E por conta das influências e das recomendações em redes sociais, eles influenciam nas estratégias de marketing. E nas estratégias de distribuição, seja por torrent ou nos sites da web, tipo Mega Upload e coisas que o valem. Então, no fim das contas, a gente vê que o consumidor está em todos os elos da cadeia. Eu não consegui pensar num exemplo em que ele entrasse no elo do publishing. Eu acho que, inclusive, porque é um contrassenso, porque o editor, o intermediário, o publisher, ele tem esse papel de gatekeeper somente porque ele é grande. Então, ele se beneficia das economias de escala e de externalidade de rede. Só que, em tempos de distribuição digital, online, no cloud computing, mobile, no celular, esse cara pode simplesmente ser apagado da cadeia e aí você tem uma cadeia produtiva que não tem empresa em lugar nenhum, somente consumidores amadores. É uma coisa bem disruptiva, né? É virar um modelo de negócio de cabeça para baixo, como eu tinha falado no começo. Só para completar, que eu falei no início, a questão dos dados, né? Cada vez mais dados. Esse slide eu peguei emprestado da primeiro seminário do SICTEC, que falou de Big Data, mostrando que nos próximos 2 anos, é um slide de 2011, imagino que de 2003, imagino que isso tenha se concretizado já há tempos, mais conhecimento, mais informação vai ser produzida do que em toda a história anterior. E aí já começa a ser medido em exabytes, né, que é uma quantidade de informação gigantesca. Por exemplo, aí, em 60 segundos nós temos 1.500 posts de blog, quase 700 mil buscas no Google e mais uma montanha de informação sendo produzida por todo mundo em todo lugar. E aí isso vai deixando rastro. Isso vai deixando rastro porque o IP do usuário está lá e aí informações associadas, e se você usa o seu Google conectado, como eu uso, por exemplo, no Chrome, ele tem o meu nome, tem o meu e-mail, tem a minha idade, sabe onde eu moro, sabe o que está dentro dos meus e-mails todos, porque o Google lê os nossos e-mails, né, para fazer aqueles anúncios patrocinados, e isso tudo vai deixando rastro por aí, e se o produtor puder usar uma tecnologia automatizada para fazer sentido desses rastros, vai ser capaz de entender muito melhor o perfil dos usuários, o que é que eles querem, o que é que eles não querem, como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso. Vou pular aqui, mas depois, quem quiser pode olhar com calma. Olha aí. Olhar para trás, tem insights, olhar para frente, e isso é o que faz diferença aí com Analytics e Big Data. Quais são os desafios e as oportunidades que se abrem nesse cenário para os empreendimentos criativos?
Bom, primeiro uma revisão aí das características de indústrias criativas. Normalmente a produção nas indústrias criativas é organizada em torno de projetos. Coisas que têm um orçamento determinado, um produto no final que é único, criativo, inovador. Ele é intensivo em ativos intangíveis, especialmente criatividade, talento humano, capital humano. É característico ser marcado de incertezas, muito mais do que risco. A diferença é que o risco você pode mensurar e depois botar um preço em cima. Por exemplo, na hora de pegar um empréstimo. Você paga um juros no final, que é a medida do risco. Mas se em vez de risco você está num ambiente de incerteza, o emprestador de dinheiro vai dizer: eu prefiro não lhe dar dinheiro porque eu não sei quanto vou lhe cobrar. Que é assim, você pode ou não ter sucesso no futuro, pode não ter sucesso nenhum. A incerteza tem a ver também com a questão da incerteza de demanda, porque a produção criativa é fortemente influenciada por questões, está mais no final, fatores psicossociais, gostos, modismo. Você nunca sabe se aquela música vai fazer sucesso ou não, por mais que seja boa. Inadequação de mecanismos tradicionais de financiamento, por uma falta de ativos tangíveis que possam ser usados como garantia do seu empréstimo, por essa incerteza de mercado. E aí é comum aos empreendimentos criativos precisarem de dinheiro, isso no mundo todo, independente do tamanho. Custos fixos elevados no começo da produção, você tem que botar muita grana para o negócio começar, e uma vez que o produto está pronto, você tem baixos custos variáveis e custos de distribuição, inclusive irrisórios no sentido de distribuição por tecnologias de informação e comunicação. Isso leva a uma tendência de concentração em certos elos da cadeia, notadamente nos intermediários, as editoras, as gravadoras, os publishers, porque eles se beneficiam de ganhos de escala e das externalidades de rede. E eles têm também um tamanho que podem arcar com vários fracassos, porque quando um dá sucesso, o sucesso contrapõe aquele fracasso. A presença de mecanismos de seleção pré-mercado, que é nesse caso do intermediário, pode ser também, por exemplo, dos agentes, dos olheiros. É uma coisa bem característica tentar identificar, com base na experiência e de outros fatores, quem é que vai ter sucesso ou não. E também uma tendência à concentração geográfica em clusters, que tem a ver com as características da classe de trabalhadores criativos, né, que gostam de estar juntos, né, aquela coisa da qualidade de vida, do ambiente. Então, também é uma tendência da característica, uma característica da indústria criativa. Com base nisso aí, olhando para o que eu expus no começo em relação às tecnologias digitais, a gente vai ver por que as coisas vão mudar, né? A gente vê que, bom, tendências, que são impactos da tecnologia digital, uma falência dos modelos de negócio tradicional contra os digitais nativos. Já dei esse exemplo do jornal, da Newsweek, também é o caso da música. E os líderes são digitais. Google, Facebook, Amazon, Apple, são todos os milionários do mundo, ou talvez a maioria deles, estão aí, são donos de empresas como essa. Então, são esses que a gente tem que se espelhar. Os negócios digitais ameaçam setores aparentemente seguros que talvez nem tenham nada a ver com economia criativa ou com TICs. O caso do aplicativo Uber, que você baixa no seu iPhone, funciona em Nova York, Paris e mais algumas cidades, eu não sei se tem no Brasil, e aí você clica lá e consegue para você um carro para lhe levar de onde você está para onde você vai. E aí isso está acabando com os serviços de táxis e limusine em Nova York, por exemplo. E o taxista não tem nada a ver com isso, né? Não tinha a menor ideia de que ele ia competir com uma empresa de tecnologia, aplicativo móvel. No Brasil tem umas opções dessa, mas eu já experimentei no Rio de Janeiro. Funciona mais ou menos. Funciona bem ainda não. A redução dos custos produtivos, softwares com licença gratuita, freeware, também open source. Por exemplo, o Android como plataforma de desenvolvimento não só para celulares, mas também para uma opção de outros dispositivos inteligentes, televisores, consoles de videogame, tablets. Por ser plataforma aberta e é bem mais barato, você tem como customizar, é melhor do que pagar os royalties de uma plataforma proprietária como o iOS ou o Windows. E tem softwares também gratuitos, por exemplo, o Audacity para música. Acho que Unity 3D é para computação gráfica, não sei, eu esqueci de anotar aí, me desculpem. Mas tem uns exemplos, depois você bota no Google.
Também em serviços, por exemplo, a impressora 3D, o MFG que imprime, que fabrica manufatura pela web, o coworking, isso tudo reduz os custos produtivos, né, o custo de infraestrutura e facilita melhor aí a produção. Novos modelos de organização da produção, baseados na colaboração descentralizada, aquela mudança da arquitetura hierárquica para uma arquitetura em rede. Com vários exemplos, por exemplo, Linux no desenvolvimento de software, TripAdvisor para viagens, IMDb, crítica de cinema, esse é um dos meus sites favoritos. O Wikipedia para organização de informação. Existem pesquisas que apontam que o grau de confiabilidade, não sei, do que está lá escrito é equivalente da enciclopédia britânica, porque mesmo no processo de editoração da enciclopédia, as pessoas cometem erros. E a revisão em rede por milhões de usuários e coisas do gênero faz com que a Wikipedia seja bem verdadeira, assim, aberta e colaborativa. Kickstarter para financiamento, o Maker Movement em geral, na manufatura, o Steam para jogos. Então são novos modelos de organização da produção que também impactam na distribuição e outros elos da cadeia, baseado nesses novos papéis dos usuários e potencializados, possibilitados pelas tecnologias digitais. Isso tudo leva a uma redução nas barreiras de entrada, porque você não precisa ter muita grana ou ter uma opção de pré-requisitos para entrar na concorrência. Você pode ser um usuário amador, doméstico, e estar competindo com líderes. E então um acirramento da competição. Também pela diversificação do perfil dos concorrentes, que inclui empresas grandes, médias, pequenas, micros, startups, produtores individuais, usuários e até mesmo organizações sem fins lucrativos, como o Linux ou coisa assim. Abrem-se novos canais de distribuição pela rede, por download na web, através das redes sociais, através de aplicativos na plataforma móvel, televisão digital, o novo padrão da TV brasileira. Se você pensar nessa lógica da nuvem, em que o processamento pesado, tudo acontece na internet, nos servidores de nuvem, para o televisor só resta o papel de passar um streaming de áudio e vídeo, que é a função básica do televisor mesmo. Então, abre muitas possibilidades de consumo de mídia, que não somente de vídeo e televisão. E esses novos canais de distribuição também valem para a comercialização de bens físicos. E aí na literatura eu encontrei muitas referências a esse serviço Etsy, que é para comercialização de artesanato, coisas feitas por usuários, que está na web, também está no aplicativo móvel para iPhone e vai se espalhando. E aí você tem como adquirir diretamente do produtor, contornando os distribuidores, mais uma vez, os gatekeepers, né? O gatekeeper já não tem mais a chave do portão, porque as tecnologias digitais lhe permitem pular a grade, né? Vamos lá. Fronteiras borradas entre oferta e demanda, e do que é amador e profissional, no open source, no user innovation, no maker movement, em remix, na música. Isso também é uma tendência que, para interação, aumentar a experiência dos consumidores na música, permitir que os usuários possam fazer remixes, versões da música do artista e botar para comercializar lá junto, no mesmo portal, no mesmo serviço, fazer parcerias, chamar a pessoa para cantar no show, coisas do gênero. Isso tudo aponta para a importância das plataformas abertas. Eu dei exemplo de uma porção até agora. Por exemplo, Android ou Linux, ou Wikipedia, porque permite maior acesso dos usuários e também de provedores de conteúdo terceirizados, dos seus fornecedores. Facilita o desenvolvimento de serviços compatíveis, expandindo as externalidades de rede, possibilitando maior integração, maior portabilidade entre diversos dispositivos, especialmente nessa questão da convergência tecnológica. Permite maior experimentação, inovação também de usuários, ou conteúdos de usuários, intensifica a competição, mas faz com que a indústria como um todo melhore de padrão, né, de nível, abrindo oportunidade para todo mundo. Tem um porém também, que como eu estou fazendo a propaganda aí, eu não falei do lado ruim, né? Mas tem o exemplo, por exemplo, do crash dos videogames de 1983, que é quem estuda aí a história dos videogames,
por conta da plataforma do Android, começou a entrar no mercado uma opção de jogos de baixa qualidade, e aí houve um choque de super oferta, que despencou os preços e faliu, ou praticamente faliu, os líderes da indústria de videogame nos Estados Unidos entre 83 e 85. Foi um negócio muito grave assim, para a indústria, que estava crescendo aceleradamente. Os investidores acharam até que o videogame ia sumir de vez, porque tinha acabado de surgir em 72, tinha menos de 10 anos, disse a moda passou, não vou nem botar dinheiro nisso. E foi a porta de entrada da Sega e da Nintendo no mercado global, que eram japonesas, e aí aproveitaram a queda da Atari. Então existe essa possibilidade aí de, porque abre para todo mundo, começar a surgir coisas de baixa qualidade, mas a competição é o que filtra os serviços ruins. E na cauda longa, teoricamente, tem oportunidade para todo mundo, né? Lá na pontinha da cauda longa, o último ponto é a mãe do produtor, que só vende uma unidade para a própria mãe, mas está lá na distribuição. E, como eu falei, também uma coisa que é super importante nesse contexto atual é a convergência tecnológica de plataformas. O celular não é só celular, ele também é computador, ele está na rede, online. E os consoles de videogame, que tradicionalmente eram coisa offline, voltada para heavy users, com plataformas fechadas, com um perfil bem fechadinho, gradualmente, agora na oitava geração, está se abrindo para conteúdo online, na nuvem. Você pode também tocar vídeo, ouvir música e fazer buscas pela internet. O Xbox me permite buscar no Bing, que é o buscador da Microsoft, e compartilhar coisas da experiência de jogo com seus colegas, amigos nas redes sociais. Também as plataformas móveis, especialmente smartphones e tablets, que se tornou uma plataforma pessoal, móvel, conectada para consumo de informação, mídia e entretenimento, aquela coisa pessoal e intransferível, e o usuário consome todo tipo de informação, de conteúdo através daquela plataforma. Música, vídeo, televisão, jogos, livros. E também um fenômeno crescente dos second screens, que é você usar a tela do seu aplicativo, tablet, smartphone, para complementar o que você está experimentando em outras telas, como, por exemplo, o videogame ou a televisão. E aí tem aí os exemplos. No Wii U, que é o novo console da Nintendo, que substitui o Wii, ele tem uma telinha como um tablet no controle, que complementa o que você está vendo na tela da TV. E, eventualmente, se desligar a televisão, você tem como continuar jogando o que estava lá, aqui no controle, como se fosse um dispositivo móvel, um console portátil. Outros exemplos, por exemplo, o Disney Second Screen é um serviço que você é um aplicativo que você baixa para o iPad, e aí quando o seu filho ou você mesmo estiver assistindo o seu Blu-ray da Disney, da Branca de Neve, não sei, por sincronia de áudio você vê conteúdos adicionais na tela do iPad, como jogos, animação, créditos, comentários, comentários na rede social. O Umami, que é um serviço para iPad que complementa o que você está vendo na TV. Aí você bota o Games of Thrones lá na HBO e aí aparece no seu iPad a sinopse do episódio de hoje e trivia, comentários interessantes, coisas assim. Até mesmo, por exemplo, esporte, nessa onda aí de grandes eventos das Olimpíadas e coisa e tal, tem essa possibilidade de você levar o seu iPad para a Arena Pernambuco e a própria Arena envia conteúdos para o seu iPad ou tablet que complementam a experiência esportiva, comentários sobre os jogadores, sobre o jogo, não sei. Toda uma gama de possibilidades através da convergência tecnológica, que tem como desafio a portabilidade. É você fazer o seu conteúdo funcionar de uma maneira agradável, interessante, em todos esses dispositivos que têm características tão diferentes. E por tudo isso exposto, vê-se que é a vez dos independentes, dos indies. Os selos, por exemplo, na música, os selos indies no Reino Unido, em 2011, responderam por 25% dos álbuns mais vendidos. Por exemplo, Adele, Arctic Monkeys, Example. E a Adele, que foi a artista mais vendida em 2011 no Reino Unido, tem um contrato com a Excel, que é um selo independente. Não é nem a Warner, nem a Universal, nem nenhuma daquelas Big Four, grandes 4 gravadoras do Reino Unido, do mundo. No Brasil, serviços como a Trama, Abril Music, Biscoito Fino, estão crescendo
por conta dessas reduções de custo de produção, distribuição. E aí, só para acabar, finalmente, espero que eu não tenha estourado muito tempo. E daí, né? Eu que sou um negócio criativo, o que é que eu tiro disso tudo? O meu recado para vocês é a necessidade de inovar nos modelos de negócios e estratégias de monetização. Para quem tiver curiosidade de pesquisar na internet, tem exemplos de inúmeras estratégias de monetizar o seu conteúdo em aplicativos mobile e web. Eu achei um post que para videogame tem pelo menos 29 tipos diferentes de monetizar jogos na web. A importância da produção flexível, modularizada, né? Para que possa ser rápida e facilmente adaptável às demandas de mercado, para novos mercados, para novas plataformas. É importante também saber utilizar as potencialidades oferecidas pela computação na nuvem, pelo crescimento das redes móveis, celulares, smartphones, tablets, e a questão social das redes sociais, principalmente como mecanismo de recomendação e influência entre usuários. A crucial necessidade de envolver usuários na sua cadeia produtiva, seja usando conteúdos de usuário, ideias do usuário para inovação, feedback dos usuários, teste de protótipos. Você pode, por exemplo, lançar o seu produto, o seu conteúdo, a sua música numa rede social ou numa comunidade fechada, ver o que o pessoal acha antes de botar no mercado físico, no mercado real. Também na questão da divulgação em social networking, tentar fazer do seu conteúdo, do seu produto, um viral. E até mesmo no financiamento com crowdfunding em diversas novas modalidades. E, por fim, há também importantíssima necessidade de entender os consumidores. E aí, Analytics e Big Data é uma ferramenta que vai lhe proporcionar conhecer os usuários de uma forma muito mais fragmentada. Mais do que uma pesquisa de mercado que vê, assim, aquele panorama. Você tem como, através de uma tecnologia automatizada, tirar conhecimento de nichos e segmentos cada vez mais específicos, para proporcionar uma experiência muito mais rica, com muito mais valor agregado, e que vai estimular e influenciar o seu consumidor a gastar dinheiro com você, né? Pagar pelo seu conteúdo. Principalmente porque cada vez mais é possível encontrar também versões gratuitas e piratas. Então, como eu tinha mostrado lá no começo, esses três vetores, o digital, o D de demanda e o D de dados, e apontando aí essas interseções, né? Digital com demanda leva à necessidade de ter produtos abertos a múltiplos propósitos, mercados, plataformas. Crucial a importância de ter tecnologia e criatividade, as duas coisas juntas, nem um somente, nem só o outro. Usar os tablets e smartphones como uma central de consumo de conteúdos e mídias. Usar os aplicativos como canal privilegiado de comercialização, integração social com redes sociais, a questão da influência. E era basicamente o que eu queria dizer hoje para vocês.